bem-vindas mais uma vez aqui ao canal do Espaço Íntimo Fisioterapia. Hoje a gente vai falar de acessórios de pompoarismo. A gente está dando uma sequência de vídeos sobre o pompoarismo, utilizando as informações que vocês colocaram aqui, né, nos comentários, no nosso direct lá no nosso Instagram, sobre a aprendizagem do pompoarismo e sobre para que ele serve. Então, se você perdeu os vídeos anteriores, a gente fala um pouquinho sobre isso, sobre os tipos de contração muscular, e a gente vai elucidar um pouquinho esse mundo, esse cenário de acessórios voltados para o pompoarismo. A proposta é trazer algumas orientações, alguns esclarecimentos. A gente já falou nos vídeos anteriores, a gente não comercializa esse material. A gente tem nosso do consultório, que a gente comprou na internet, que a gente comprou num congresso, a gente não comercializa. E a gente também não vende curso. Então, se você, por acaso, esbarrar com um vídeo nosso em algum curso que você comprou, você pode ter certeza que isso não está vinculado com nossa proposta de valor e proposta de trabalho. Nossa proposta é fazer um trabalho exatamente para gerar esse empoderamento, né? Essa troca de informações, mas não é para vender esse material. Nosso trabalho é clínico, a gente trabalha no consultório, a gente faz um trabalho presencial de tratamento. E o pompoarismo, a gente trabalha com ele para gerar esse poder sexual, essa liberdade para a mulher de conhecer o próprio corpo. E aí, falando em se conhecer e falando de acessórios, a gente vai trazer um acessório que não é vendido nos kits de pompoarismo, mas que, na nossa prática clínica e no meu entender como fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, é fundamental. A gente utiliza esse acessório em todas as sessões de fisioterapia. Quem é minha paciente sabe disso, que é fundamental. Várias pacientes minhas eu peço para comprar, eu peço para ter, várias não, todas que puderem ter, eu falo, olha, compra, sabe, compra no camelô, não deixa de ter, é o espelho. Ele é fundamental e é primordial para que você comece um trabalho sério sobre a sua sexualidade. A gente começa aqui, a primeira avaliação do nosso paciente no consultório, a gente faz uma conversa longa e a gente vai fazer um trabalho de avaliação física e a gente começa com o espelho na frente da vulva. Muitas mulheres nunca olharam a própria vulva no espelho. A gente não está aqui para criticar, mas a gente está aqui para trazer o valor que é se conhecer, sabe? Não delegar a outra pessoa a responsabilidade de cuidar da sua região íntima, sabe? De poder saber do que você está se dirigindo, do que você está tratando. Não adianta você comprar um monte de coisas de pompoarismo e não saber do que você está fazendo, sabe? Que parte do corpo a gente está lidando. Então, a gente é chata com a questão do espelho e eu vou insistir sempre sobre isso. Ele está sempre aqui do lado, tá? Então, a gente vai utilizar o espelho como um primeiro acessório para visualizar e reconhecer e ter uma noção do que a gente está trabalhando. E depois a gente vai falar sobre os outros acessórios, que muitos são da prática da fisioterapia e outros a gente nem utiliza na prática da fisioterapia, tá? A gente utiliza outras coisas. A gente tem as bolinhas e a gente tem vídeo lá no nosso Instagram sobre só a sensibilidade e as bolinhas. E dá para trabalhar com esse tipo de bolinha aqui, fortalecimento muscular. A gente tem outro tipo de bolinhas que eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Vou fazer aqui, ó. Ela tem um chocalho dentro e é um dispositivo exatamente porque quando ele muda, né, esse peso que tem dentro dele de direção, ele ativa as paredes musculares de forma diferente. A gente tem cones, que são pesos, são halteres, tá? Tem gramaturas diferentes, olha, a gente tem tipos, e vários tipos diferentes no mercado, eu não vou botar tudo aqui na mesa. Então, a gente tem que começa com 20 gramas no mercado e até 120 gramas de peso para trabalhar dentro do canal vaginal. Eu nem chego a trabalhar com isso na prática clínica, mas a gente tem para o conhecimento da nossa paciente. E a gente também tem o personal, que é um dispositivo que vibra, que auxilia na alteração da sensibilidade, na mudança da sua percepção de sensibilidade e também na atividade muscular e no aumento da circulação. Tem um vídeo nosso no nosso Instagram falando apenas sobre vibração. Então, para você entender um pouquinho mais sobre esse dispositivo e outros dispositivos vibratórios que a gente usa, depois você termina aqui, confere lá para você ver, senão ia ficar muito extenso aqui,
a importância de utilizar a vibração como um acessório. Então vamos lá, como é que a gente utiliza, Márcia, essas bolinhas? Então eu já falei que a gente tem um vídeo só falando da sensibilidade lá, sobre bolinha, e aí a gente pode utilizar, ó, cada bolinha dessa, ela tem um peso normal dela. E se eu colocar 3 bolinhas dentro do meu canal vaginal e deixar 2 para fora, eu vou estar trabalhando com um tipo de peso, um braço de alavanca de peso. Se eu deixar 3, ela vai ficar mais pesada. Se eu deixar 4, vai ficar muito mais pesada. 4 fora e uma dentro da vagina. Então, essa condição aqui faz com que eu tenha que fazer uma resistência de contração muscular. Então, eu estou aqui sustentando de pé, contra a gravidade, uma contração muscular sustentada. Eu estou trabalhando a resistência da minha musculatura. Então, no vídeo anterior, a gente fala um pouquinho de força. Agora, eu estou falando de resistência, que é também um princípio da força. Eu posso trabalhar com os cones, tá? Que são dispositivos utilizados também colocados dentro do canal vaginal, que servem para dar também o trabalho da resistência. E como eles têm gramaturas, graduações diferentes, a gente pode ir aumentando. É como aumentar o peso na academia, né? A gente vai aumentando o peso, a gente troca de caneleira, né? A gente aumenta as anilhas na barra de peso, então a gente vai aumentando isso e a gente faz isso também com nossa musculatura perineal. Eu vou trazer o que a gente tem de informação científica para trabalhar com os cones. Os cones, se colocados bem na entrada da vagina, de forma que eles fiquem instáveis, a gente precisa contrair, se a gente relaxar ele cai. Então ele está no lugar certo para trabalhar resistência. Se eu tenho um propósito de trabalhar uma musculatura que não consegue segurar nem 20 gramas de um cone, eu coloco um cone de 20 ou um pouquinho mais pesado lá dentro do canal vaginal, né? E deixo ele numa área que eu nem preciso contrair, porque a vagina da gente, ela faz uma curva. Então, se o cone fica ali acomodado, eu não preciso contrair, mas só de ficar de pé e andar com ele por alguns minutos, eu já começo o meu corpo a perceber que tem algo diferente ali e ele precisa trabalhar para manter aquilo dentro. Eu não gosto de trabalhar por muito tempo, porque o corpo da gente, ele pode reagir ao material, é um plástico, é um silicone. Então, a gente tem que observar isso. A gente já fala em outros vídeos sobre higiene desses materiais. Então, você pode ficar... Eu sempre sugiro para meus pacientes começar com 5 a 8 minutos, tá? E chegar num tempo máximo de 15 minutos. Mas eu prefiro trabalhar uma variedade de exercícios do que ficar por 15 minutos com um cone dentro. Então, a minha sugestão é de levar o cone para o banho, que a gente tem uma média de banho de 8 minutos. E depois que você higienizou a sua região íntima, você lava o seu cone com água e sabão, coloca ele lá. Aí você coloca o cone na entradinha da vagina. E se você relaxar, você percebe que ele vai cair. Aí você, opa, tô no lugar certo. Aqui eu tenho que manter contraída. E aí eu vou tomar banho, vou abaixar, vou levantar, vou lavar a cabeça, vou fazer aquele monte de coisa que a gente faz no banho, né? E vou ficar ali contraindo. Se ele caiu, você já tá no box com água e sabão na mão, você vai lá, lava de novo, coloca ele de volta e ok, não precisa de lubrificante, nada disso. Porque você tem água ali para usar como meio para colocar o cone. Outra coisa, se você vai trabalhar com isso deitada, se você colocar muito lubrificante, óbvio que ele vai escorregar e vai cair. Então, você também tem que ver que tem que ser pouco lubrificante na hora de colocar. Quando é que eu vou aumentar o peso do cone? Quando eu perceber que eu consigo manter por algum tempo, 3, 4 minutos, e aí a gente pode personalizar. Digamos que você consiga ficar 2 minutos com um cone de 45 gramas e depois você fica com 1 minuto o cone de 20 gramas. Você vai montar a sua série, sua sequência de exercícios. Ou você vai trabalhar com um fisioterapeuta que vai montar junto com você isso. Não dá, a gente já falou, né? Mas a gente não tem como montar um programa e lançar na internet, porque as pessoas são muito individuais e a gente não tem como fazer isso. E a bolinha do chocalho é o mesmo princípio. Se eu botar 2 bolinhas dentro, eu não vou precisar de fazer nenhum esforço, porque essa aqui que tá lá dentro, ela vai ficar naquela parte da minha vagina, faz curva e não vai deixar cair. Mas só essa sensação, esse movimento do dispositivo que está solto dentro vai gerar uma informação nova para meu canal vaginal e para minha musculatura em volta ali da vagina. Vamos lembrar que a vagina, ela é um canal fibromuscular. Ela tem musculatura lisa, não é uma musculatura que a gente contrai ela quando a gente quer. O que a gente contrai é a musculatura em volta da região vaginal.
Então, a gente precisa de ativar esses tecidos. Isso é feito dessa forma. Os cones mais pesados, a gente não vai falar sobre isso aqui agora, mas eles são indicados quando a gente quer evoluir um tipo de trabalho diferente e por pouco tempo. E o personal vibrador, tá? Ele vai fazer com que a gente tenha uma informação diferente da contração muscular. E o legal de usar um vibrador no pompoarismo é você trabalhar o que a gente vai falar no próximo vídeo, as manobras. Você testa com o personal. Então, você vai testar as graduações de contração e as manobras com o personal. Com ele, você vai conseguir, né, entender um pouco mais para na hora da atividade sexual você já está mais experiente com relação ao que você vai fazer, tá? Isso vai te trazer um pouco mais de segurança, de confiança. E é sempre bom praticar. E aí você depois confere sobre a importância da vibração e de como utilizar ela de diferentes maneiras para você trazer esse conhecimento corporal para você. E quando a gente fala de conhecimento corporal, a gente não está falando de masturbação. Você pode ficar à vontade, se você quiser fazer essa técnica de autoconhecimento, de alta sensibilidade, mas a gente está falando sim de visualizar, ver o movimento, de se conhecer e de saber como é que é a textura, como é que é a pele, como é que é a coloração, como é que é a lubrificação, a umidade da sua região íntima, que isso é seu corpo e você é dona dele, você não deveria deixar passar por essa vida sem conhecer o seu próprio corpo. Isso seria muito importante para iniciar qualquer trabalho. E a gente agradece a sua companhia até aqui, ao final do nosso vídeo, e aguarda suas críticas, suas sugestões, sua colaboração, pode ser por aqui ou pode ser lá no nosso Instagram também. Um beijo, até a próxima!